Por que esconderam a quântica? Na verdade, não é que esconderam, é porque a civilização não tinha ainda expansão da consciência para entender o poder que ela tinha nas mãos, o poder que nós temos nas mãos. Então, quando a gente vai e analisa aí a história, né, a gente percebe que houveram tanto alguns desenvolvimentos na área religiosa, as questões das religiões, né, com toda a sua ritualística, e praticamente todas as civilizações a gente percebe isso, seja lá na nórdica, seja nos celtas, seja nos indígenas, seja nos aborígenes, né, seja nos maores, em todo lugar a gente percebe que todas as questões religiosas têm as suas ritualísticas com uma maneira de se conectar ao todo, né? Se conectar à essência do universo. Quando a gente analisa isso com um pouco mais de cuidado, e agora à luz da mecânica quântica, né, quando a gente pega esses princípios da dualidade onda da matéria, a gente começa a extrapolar isso para o nível da consciência humana, que é o grande calcanhar de Aquiles hoje, é porque algumas pessoas aceitam que esses princípios atuam em nível multidimensional, outros não aceitam, porque hoje não existe comprovação. A gente sabe que a própria estrutura do ser humano, na sua condição de corpos e mentes interligados, e de uma maneira, um funcionamento bastante complexo, interligado em tempo real, e é difícil, porque as comprovações que a gente tem são as validações daquelas pessoas que têm a visão remota, né? Mesmo que seja testemunhando, 2 ou 3 pessoas ou mais pessoas testemunhando algum quadro, alguma situação em tempo real, mas é muito difícil que seja uma coisa palatável e digerível pela grande maioria das pessoas. Precisa de um grau de expansão da consciência considerável para que a gente consiga fazer isso. Então, quando a gente percebe os princípios de funcionamento da quântica, principalmente as questões aí dos princípios aí de emaranhamento quântico, entrelaçamento quântico, as questões do colapso da função de onda, do princípio da onda-matéria, e os efeitos túnel, efeito da ponte Einstein-Rosen, as questões do efeito Zeeman, do efeito Stark, do efeito Turing, e todas essas questões que os estudiosos, alguns estudiosos trazem para a questão do âmbito da consciência humana, mas há um verdadeiro batalha campal, né, no sentido de ataques, que isso não existe, que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Eu particularmente acredito muito nisso, até porque isso faz muito sentido para mim, por causa da minha formação de engenharia eletrônica e telecomunicações. Eu acredito piamente nisso, para mim é tão claro como essa luz está me iluminando aqui. Eu só tenho um pesar de não ter expansão da consciência suficiente para fazer esse equacionamento matemático necessário a fazer essa ponte definitiva, né? Mas, bem, estamos estudando, quem sabe no futuro a gente até não chegue nisso. Mas o tema da nossa live de hoje, gente, por que esconderam a quântica? Quando a gente remonta aí na história e a gente vê a evolução das civilizações e com as suas religiões, né? E a gente percebe que todas, mais ou menos, tinham as questões metafísicas atreladas. E a gente percebe que quando você aplica e verifica os princípios da mecânica quântica nessas ritualísticas, elas têm mais ou menos a mesma conformação. E por que esconderam? Por que eu usei esse termo esconderam, né? Porque a partir do momento que você entende como que funciona o universo, a partir do momento que você entende como que esses mecanismos atuam, né? Então, a pessoa, ao rasgar o véu da ignorância, ela se torna detentora de um poder muito forte. Muito forte. Porque a partir do momento que você consegue ativar o poder do seu campo quântico, você destrava, liberta
um poder extremamente disruptivo e revolucionário que pode mudar praticamente a vida das pessoas, do própria pessoa e do ambiente ao seu redor. Isso é o que mais assusta, né?